Ora, cá estamos nós. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa com o Evangelho para mais uma sexta-feira de reflexão, de encantamento das nossas almas, pelos ensinos que os bons espíritos nos trouxeram, não só, faz favor de entrar, não só pela revelação, não é? Que os espíritos nos trouxeram, mas também pela dinâmica, não é? Que toda a doutrina espírita nos traz. Bia, podes dar ali apoio na porta, por favor? Portanto, é sempre com grande alegria que nós aqui nos encontramos para refletir e para que estes ensinos nos tragam consolo, mas também muita esperança no futuro. Então, vamos dar início aos nossos trabalhos, como aparece de abertura, que a nossa querida Marta vai fazer. Então, muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui, quem está presencialmente, em casa, quem nos está a ouvir, e vamos então fazer a nossa prece de abertura. Vamos agradecer-te, Pai, a oportunidade de podermos estar aqui. Vamos agradecer também, irmão Jesus, vamos agradecer aos nossos benfeitores da Casa com o Evangelho. Vamos agradecer a oportunidade deste estudo, hoje a ser apresentado pela nossa querida Wanda, que nós consigamos entender a palavra através da nossa Wanda que nos vai ser transmitida e que consigamos também sentir a paz no nosso coração, sentir o acalento das palavras doces que a nossa Wanda vai proferir. E assim, certos que será um serão muito agradável para todos nós, vamos dar então início à nossa palestra de hoje com a nossa Wanda. Que assim seja. Muito obrigado, Martinha. Agora vamos ouvir uma leitura complementar que a Anabela vai fazer o favor de ler. Está bem, Anabela? Olá, boa noite a todos. Vou fazer uma leitura do livro do Evangelho, o Evangelho por Emmanuel, Evangelho segundo Lucas, de Francisco Cândido Xavier. O Senhor dá sempre, um pai terrestre, não obstante o carinho cego com que muitas vezes envolve o coração, sempre saber cercar o filho de dádivas proveitosas. Por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? O devotamento paternal do Supremo Senhor nos rodeia em toda a parte. Importa, contudo, não viciarmos o entendimento. Lembremos-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Liberta a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade. Defende a flor com espinhos. Protege a plantação útil com adubos desagradáveis. Sustenta a verdura dos vales com a dureza das rochas. Assim também, nos círculos de lutas planetárias, acontecimentos que nos parecem desastrosos, a atividade particular representam escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito, enquanto fenómenos interpretados como calamidades na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. Roga, pois, ao Senhor a bênção da luz divina para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que te não percas no labirinto dos problemas. Contudo, não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem ao caminho comum por meio de angústias e desenganos. Aguarda, porém, confiante a passagem dos dias. O tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma por intermédio do espinho da desilusão ou do amarguroso elixir do sofrimento. Que assim seja. Obrigada. Então, as pessoas andavam na Galileia, não é? Andavam na Galileia, aparentemente
desconcertadas, não é? Muitas vezes, aparentemente, a sentirem-se, de certa forma, um pouco solitárias e sem muita esperança. E eis que, de repente, não é? Aparece o Mestre para falar das bem-aventuranças. Nós, às sextas-feiras, temos estudado, temos refletido sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra trazida por Allan Kardec, que nos fala sobre, portanto, ensinos que os Espíritos trouxeram e a forma como esses ensinos nos ajudam a entender a mensagem sublime que Jesus nos trouxe a todos nós. E, portanto, hoje vamos dar seguimento a esse trabalho. Já vamos com 7 semanas ininterruptas, não, mais 7 capítulos, mais um de introdução, não é? Portanto, mais outro de apresentação da obra, portanto, 9 semanas seguidas que temos a honra de aqui nos juntar. Então hoje, uma vez que o Sermão do Monte traz a moral do Cristo e, portanto, a grande parte desta obra traz, portanto, é assente no Sermão do Monte, porque são realmente ensinos transversais a todas as religiões, não é? Ou a todas as doutrinas, porque a moral do Cristo está genuína nesse sermão. Mas vamos ouvir então a Wanda, que nos vem falar sobre a segunda bem-aventurança, mas o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os pobres de espírito. Muito bem. Vandinha, a palavra é tua, é um gosto e que corra tudo bem. Mas eu estou maluquinho, ok? Claro que vai correr tudo bem. Vá. Olá, boa noite. Vou ter aqui já a oportunidade de esclarecer. Não é a segunda bem-aventurança, é a primeira bem-aventurança, que é bem-aventurados os pobres de espírito. Boa noite a todos. Obrigado aos que estão aqui. Obrigado aos que estão em casa a ver-nos. É um privilégio poder falar sobre esta parte da Bíblia e à luz da análise de Allan Kardec. Este foi um trabalho, foi uma reflexão, foi um aprofundamento muito grande fazer este trabalho. Trouxe muita coisa sobre mim, uma reflexão muito profunda sobre certas coisas da minha vida também. Tornou-me mais humilde no processo, porque eu fazia parte do que está aqui escrito no livro dos incrédulos. Quando li Bem-aventurados os pobres de espírito, o meu pensamento foi logo, mas como é que é possível os tolos serem felizes? E à medida que fui pesquisando, que fui refletindo, que fui aprofundando o tema, também eu fui subindo o monte, como Jesus, largando o meu julgamento, largando a minha arrogância e fui-me tornando mais humilde à medida que ia estudando e aprofundando este tema. Este tema foi muito importante para mim, também para a minha renovação moral. Trabalhou bastante em mim este tema e sinto muito privilegiada por poder partilhar convosco o quanto foi profundo para mim e o quanto foi a minha jornada na análise e no aprofundamento deste tema. As bem-aventuranças, dizia Gandhi, que poderiam desaparecer toda a literatura do Ocidente, poderiam desaparecer todos os livros, se apenas restassem as bem-aventuranças, ainda assim nada teria sido perdido. Este facto é um
Nas bem-aventuranças estão reunidas todos os valores que Jesus quis transmitir aos seus súbditos, valores morais, a renovação de caráter, o crescimento moral e o ajoelhar-nos perante Deus, perante a sua vontade, porque é na realidade isso que significa ser pobre de espírito. Ao contrário daquilo que eu julgava, que os pobres seriam os tolos, não. Os pobres de espírito são aqueles que, cheios de coragem, se ajoelham perante Deus, perante Jesus, sabendo que não somos perfeitos, que somos limitados e que na realidade nada controlamos na nossa vida. E que nesse despojar-nos de tanta coisa que carregamos dentro de nós, que é nesse vazio que Deus trabalha em nós, que é nesse vazio que Deus nos preenche de todos os valores que são fundamentais para que sejamos felizes aqui e num outro lado qualquer. E então, passada esta reflexão sobre o meu caminho e sobre tudo que eu aprendi e cresci, este trabalho divide-se em 13 pontos. Eu vou começar pela introdução. O que é de facto a subida do monte? A quem é que Jesus falou enquanto estava neste monte? O que é que simboliza essa subida ao monte? E o que é que são os pobres de espírito? Então a subida ao monte é quase como um símbolo da nossa evolução como seres humanos. A evolução de deixarmos aquilo que é terreno, aquilo que é material e ligarmos mais ao que é espiritual. É essa limpeza que eu falava no início, o despojarmos de tudo aquilo que nos pesa, o despojarmos daquilo tudo que não nos serve, que nos tira a luz, que nos tira o brilho, que nos tira às vezes a vontade de viver e que é tão pesado. Eu partilhava no início que eu fiz uma peregrinação a Fátima e eu no princípio tinha a minha mochila muito pesada, porque achei que me iria faltar, então enchi a mochila com tudo, com maçãs, com barritas, com água, e à medida que eu fui fazendo o caminho, a mochila foi ficando cada vez mais e mais pesada, mais e mais difícil de aguentar, ao ponto que começou a doer bastante. E eu compreendi que se queria chegar a Fátima, teria que tornar a minha mochila mais leve. E como achei que me iria faltar, enchi a mochila com tudo, não é? Mas acreditei que Deus provê e que nada me iria faltar e comecei a despejar as coisas pelo caminho, indo partilhando. Olha, queres uma maçã? Olha, queres uma barrita? Olha, queres uma garrafa de água? E acreditem que a viagem foi muito mais leve. E é este convite que eu vos faço, que esta reflexão sobre este tema que possa servir para que a gente limpe o nosso coração, para que a gente alivie a nossa mochila e que dessa forma possamos chegar mais perto das virtudes e dos valores que Jesus nos anuncia nesta subida ao monte e que partilha com os seus discípulos numa primeira fase, mas depois sabemos que à volta de Jesus estavam muitas pessoas carentes, vazias, e a quem a palavra de Jesus enchia o coração e dava um propósito e dava esperança. Então o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha do Evangelho de Mateus é o texto mais importante do Novo Testamento. Portanto, está na Bíblia, em Mateus, no capítulo 5 até o 7.9. Também são encontrados trechos em Lucas 6. E como disse no início, afirmava Gandhi que se toda a literatura ocidental se perdesse e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada se teria perdido.
Isto foi feito por Jesus durante o seu ministério de pregação, de ensino e cura. O que é que o Sermão do Monte representa? Apresenta os valores do reino dos céus, destacando a importância das atitudes interiores, como a pureza de coração e a humildade. Jesus transmite este sermão com o objetivo de tornar clara a conduta esperada dos seus súbditos, dos seus seguidores, os cristãos. O sermão começa com as bem-aventuranças, que são a síntese dos passos da iniciação, esta iniciação que eu falava no princípio, esta subida ao monte como o processo iniciático de largar o meu eu material para atingir a minha parte mais profunda, a minha parte espiritual, a minha ligação, esta intimidade com Jesus. É o passo da iniciação cristã, que é o processo de evolução do espírito na sua jornada terrena. Aqui estão descritos os passos que o homem deve seguir para chegar ao reino dos céus. Seguem uma ordem ascendente, como o monte a que Jesus sobe. Este, de facto, é o primeiro. Este tema, os bem-aventurados, os pobres de espírito, é de facto o primeiro de 8. O primeiro de 8. E existe nesta subida ao monte, como eu já referi, uma libertação de todo o nosso íntimos. É quase como se fosse um código de conduta, um código moral para a entrada do reino dos céus, sem o qual não poderemos entrar. Este código fala muito sobre este vazio que temos que ter, esta condição delimitada e de imperfeita, este limpar da nossa superioridade, da nossa arrogância. Diz Jesus que só os simples como as crianças entrarão. Então é mesmo esta limpeza. Este é um dos primeiros valores essencial, sem o qual não podemos ascender aos outros. No primeiro momento evolutivo do homem material, é preciso perceber que existe nele algo mais do que a matéria, que existe nele um espírito. E é neste momento que se inicia a sua evolução espiritual. A subida ao monte é o processo de morte interior para o velho eu e o renascimento do novo eu. Para uma nova vida mais consciente, virtuosa e leve. Muitas são as subidas e os desertos que temos que atravessar na nossa vida. Todas essas situações são convites à renovação moral, à gentileza e à caridade. Para quem é que foi feito o sermão? Numa primeira fase, apenas Jesus subiu e os discípulos seguiram. Mas havia um povo que estava tão carente da palavra de Deus, da palavra de Jesus, que acabou por seguir Jesus. Este é o momento em que nada preenchia os corações vazios e pobres destas pessoas. E Jesus veio falar com uma palavra através também das parábolas, como bálsamo. Não é? As palavras de Jesus são um bálsamo para a nossa alma, são um bálsamo para o nosso coração. E trazia esperança para este povo que vivia tão pobre na sua espiritualidade. Então podemos entender que toda a multidão ouviu o sermão. O auditório para o qual Jesus falou era composto de pessoas com esta característica, que viviam desanimadas, decepcionadas e espiritualmente frustradas. A religião que se apresentava na altura era muito uma religião de cerimónias, era muito uma religião de superstição, e mesmo que eles pudessem pensar numa renovação moral, eles não o conseguiriam fazer porque era algo que estava muito distante deles. E então foi a palavra de Jesus que lhes abriu o coração. O ensino de Jesus trouxe novas perspectivas para estas pessoas. As suas palavras caíram no coração das pessoas como chuva em terra seca. Sentiram que havia alguém capaz de ler os segredos do coração, que se compadecia delas. O reino dos céus então foi colocado ao alcance de todos e não só para alguns que eram superiores. Jesus falava de igual para igual. Não se colocava no pedestal, não se colocava num púlpito. As suas vestes eram singelas, a sua forma de falar era singela, e dessa forma todos a quem ele falava se reconheciam naquela humildade e naquela pureza, naquele jeito de estar
tão ao serviço que Jesus tinha. Soava revolucionário ouvir que esvaziar-se de si mesmo, ter espírito de renúncia e reconhecer profunda necessidade espiritual eram condições para o ingresso do reino de Deus. Era possível ter felicidade e, ouvindo as palavras de Jesus, as pessoas começaram a senti-la. É esta a abertura de coração. É esta pequenez. Nós só conseguimos sentir a palavra de Jesus quando nos ajoelhamos e quando esvaziamos o nosso coração para que a palavra... A pobreza espiritual que nos torna felizes é o reconhecimento de que, pensando ter tudo, sem Deus nada temos. Imaginando nada ter, pela graça de Deus, temos tudo. E o que é de facto ser pobre de espírito? Como eu pensava no princípio que eram os tolos. Esta pobreza de espírito não significa pobreza material, mas reconhecer a necessidade de Deus em nossas vidas. É uma atitude de dependência total e humildade, deixando o orgulho e o egoísmo de lado. Na época, muitos valorizavam poder e status, mas Jesus ensina que o reino dos céus pertence àqueles que reconhecem a sua incapacidade de salvar a si mesmos. Ele aponta para a essência do Evangelho. Deus é quem provê a salvação e precisamos de admitir a nossa fraqueza para recebê-la. Reconhecer esta pobreza de espírito ajuda-nos a depender mais de Deus e menos das nossas forças. É como entregarmos a Deus e faz de ti, faz de mim, Pai, aquilo que é melhor. Que eu esteja ao teu serviço e usa-me para a tua honra e para a tua glória. É o abandono do ego, é o abandono do controlo, é o abandono da vaidade, da superioridade e da arrogância. A arrogância que tudo sei, de que nada existe acima de mim e que nada é maior do que eu. É a postura de aprendiz. É a postura de aprendiz. Falando do meu exemplo, há alguns anos que ando nesta busca de Jesus, nesta busca da palavra de Deus. E durante alguns tempos eu, soberba, quando ia para cursos, para palestras, para isto eu já sei, aquilo eu já sei, o outro eu já sei. E impedia desta forma que Jesus falasse ao meu coração. E depois a vida ensinou-me. Porque a vida abana-nos, sacode-nos e diz-nos: tu não controlas nada, tu não mandas nada. A única forma que tu tens é te ajoelhares e reconheceres que és pequena. Porque eu sou maior. E a vida fez-me isso. A vida abandonou-me. Jesus começa ensinando quem são os verdadeiramente felizes aos olhos de Deus. Bem-aventurado significa mais feliz ou felicidade verdadeira. Jesus disse que os felizes de verdade são aqueles que se entregam a Deus, dependendo dele e compreendem a necessidade dos outros. Ele diz que a felicidade não está na riqueza ou no poder, mas em virtudes. Com estas 8 características dos bem-aventurados, e as 8 bem-aventuranças são os pobres de espírito, que Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que serão satisfeitos. E bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por fazerem o bem, porque deles é o reino dos céus. O Sermão da Montanha consiste nesta afirmação deste passo iniciático, seguida da afirmativa que se refere à consequência deste passo, ou seja, só os pobres de espírito entrarão no reino dos céus. Só para eles existe o reino dos céus. É quando é este passo, quando o homem se inicia no caminho de mendigo do espírito e que fatalmente chegará ao reino dos céus. Esta realização é inevitável, esta consolação será maravilhosa, que se encontra nesta primeira bem-aventurança. Vem para nos confortar a nós que estamos neste caminho ascendente. E então, este significado dos pobres de espírito, o que é que isto quer dizer?
Na altura, a expressão pobre de espírito significava tolo, pouco inteligente, sem juízo e sem a criatividade. Será que Jesus quis dizer que o reino dos céus é dos tolos? Os pobres, na grande maioria, devido às suas condições, ao seu sofrimento, eram pessoas humildes e estavam predispostas a aceitarem o Evangelho. No nosso cotidiano, a expressão pobres de espírito geralmente tem sido usada com desdém, como referência a pessoas simplórias, superficiais, de inteligência limitada, carentes de visão ou profundidade intelectual. Mas não era esse o significado que Jesus tinha em mente ao proferir estas palavras. Assim, pobres de espírito são pessoas conscientes da sua miséria espiritual, extremamente necessitadas das coisas que o reino do céu disponibiliza. Os humildes ou pobres de espírito caracterizam pelo fato de terem dentro de si um reconhecimento de quem são de verdade, das suas fraquezas, da sua condição pecaminosa, da sua pequenez, da sua total dependência de Deus e da atuação do Senhor nas suas vidas. São pessoas interiormente humildes, pobres, que de facto reconhecem a grandeza de Deus e que se submetem a Ele de coração. Os pobres de espírito são pessoas simples, singelas, despojadas de orgulho, que não impõem a sua personalidade para conquistar o mundo exterior. Eu acho que é muito importante isto, mas que atentas aos seus comportamentos, querem conquistar o mundo interior através da humildade e da caridade. Eu acho que esta parte é muito interessante, atentas aos seus comportamentos. Isto traz uma reflexão e uma consciência do meu comportamento e da forma como eu trato os outros e como trato a mim própria. Esta consciência de me escutar a mim própria, de ter consciência de mim. O reconhecer-se pobre e frágil não é, porém, um estado sociológico, mas é uma disposição interior que deve moldar o nosso agir em qualquer estado que possamos nos encontrar. A pobreza em si não é um bem e nem mesmo uma situação de elevação espiritual do cristão. O apelo à pobreza não tem um significado somente material, mas é um apelo a ter consciência dos próprios limites, das imperfeições das próprias misérias interiores e da necessidade de redescobrir a importância da humildade, da nossa total dependência de Deus. Ser pobre de espírito é ser humilde e ensinável. É ter espírito de aprendiz. É o esvaziar-me daquilo que eu acho que eu já sei tudo. Jesus quer sempre que reconheçamos humildemente a nossa necessidade dele. Pobres são os que se esvaziam da matéria terrena, reconhecem o seu espírito para abraçar as riquezas espirituais. São os que se encurvam em obediência perante as dificuldades e reconhecem-se pequenos, imperfeitos e limitados perante Deus. Pobre de espírito é aquele que, ajoelhado, se engrandece. Esta grandiosidade que a gente tem no nosso coração quando se ajoelha e quando reconhece que sem Deus não somos nada. Independentemente da condição social de ser rico ou pobre materialmente, todos os que procuram os ensinamentos do Evangelho sabem que têm carência de bens espirituais. E é aí que está a sua verdadeira pobreza. São estes os pobres a quem Jesus fala e é deles o reino dos céus. A incredulidade zombou desta máxima, tal como eu. Antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Esta foi a posição de Jesus, que reconhecendo-se e sendo tão nobre, que assumiu a forma de servo. Jesus veio para nos servir. Jesus veio para nos ensinar que é na sua palavra que temos a salvação. Os homens de saber, no entender do mundo,
formam geralmente um tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas. É a nossa posição perante a vida de eu sou suficiente, eu chego-me, eu basto-me. É negar Deus em mim, eu sou superior, eu controlo. E largar este controle é difícil. Para mim foi muito difícil nesta minha caminhada de quase 15 anos. Foi muito difícil largar o controle. Nós achamos que largar o controle, que nos tornamos vulneráveis, que nos tornamos influenciáveis, que é de mim se eu largar o controle. E fui aprendendo com esta subida no monte e algumas travessias no deserto, muitas, que a gente não controla nada. Que a vida vem de vez em quando, nos sacode, nos abana, nos tira o tapete e quando damos por nós estamos virados do avesso. E nessa fase da vida vem a raiva, vem a revolta, vem eu não mereço, vem o porquê a mim. E aceitar que Jesus nos faz isto com um intuito maior, o intuito da renovação, o intuito da limpeza, o intuito da rendição a Ele. Foi um processo e ainda é. Este processo de rendição ainda está a ser bastante trabalhado em mim. Sabendo que à medida que me vou rendendo, à medida que me vou entregando, Jesus vai-me levando. Eu sinto isso. Eu sinto que há algumas, que quando eu me entrego e me rendo, sinto que Jesus me leva. Eu sinto-me levada. Esta acho que é a frase, é a imagem. Sinto-me levada. E é tão bom esta rendição. É leve, não é? É tão bom. É que a caminhada pode ser tão pesada quando a gente carrega tanta coisa na mochila e à medida que vamos largando o controle, à medida que vamos largando a vitimização, à medida que vamos largando o porquê a mim e nos colocamos nesta posição para quê, Deus? O que é que eu tenho para aprender com isto tudo que me está a acontecer? O que é que queres de mim? O que é que queres de mim? Como é que eu posso evoluir mais? Como é que eu posso ser um ser humano melhor? Como é que eu posso contribuir mais? Como é que eu posso servir mais? Como é que eu posso estar mais ao serviço? Usando a palavra para isso, usando os meus gestos, os meus abraços. Porque às vezes é tão simples chegar ao coração do outro. Às vezes é só uma palavra, às vezes é só um olhar e às vezes é nada. Às vezes é só estar quieto e ouvir, de coração aberto, sem julgamento, sem julgar. Essa tem sido também um caminho da minha vida, o não julgamento. Confesso que fazer este trabalho para mim foi muito entusiasmante. E vocês sabem qual é a raiz da palavra entusiasmo? É enteos, que é em Deus. Eu senti-me levada neste trabalho, senti-me inspirada, senti-me leve. E de facto não controlo nada, não busco fora aquilo que eu sei que já tem dentro de mim. Este caminho para dentro é que é difícil. Nós somos muito solicitados com muito ruído, com muita coisa lá fora. É difícil vir para aqui, não é? Aqui, no nosso interior, que é aqui que está tudo. Diz aqui Jesus que a recusa em aceitar esta potência extra-humana
que é o orgulho, que é o ego, que é a arrogância, que nos obriga a sair do pedestal. Entretanto, digam o que disserem, se lhe era forçoso entrar neste mundo invisível, e é lá que os olhos se abrirão. Era cego e não sabia. Pensava que via e afinal não via nada. Quando a vida nos tira o tapete, que nos abana, que nos abre os olhos, como é que nós nos comportamos? Com raiva, com julgamento, com vitimização, culpando os outros, ou de facto trazendo a responsabilidade para nós? Nós somos responsáveis, às vezes não por aquilo que nos acontece, mas somos sempre responsáveis pela forma como respondemos àquilo que nos acontece. E nós podemos responder de uma forma como vítima, ou podemos nos elevar e, ok, eu aceito. A aceitação é muito difícil, aceitar o que a vida nos traz. A gente primeiro esperneia, e depois, ok, tenho que me render. Isto é pesado demais, tenho que me aliviar. E trazer essa aceitação é libertador. Essa libertação do para quê? O que é que eu tenho para aprender? Como é que eu posso evoluir? Reconhecendo que tudo acontece para um bem maior, mas é preciso limpar o coração e entregar-me a Deus. Deus leva-nos para o deserto para nos limpar, para nos preparar para algo maior, para as nossas vidas. E isso às vezes não conseguimos entender. Que sejamos capazes de fazer esta travessia e encurvar-nos perante a vontade de Deus e aceitar as provações, confiando no plano que Deus tem para nós. Reconhecer a necessidade de Deus na minha vida. Senhor, que faça-se em mim a tua vontade. E nós só conseguimos lá chegar sendo humildes. E a humildade aqui como um ato de submissão a Deus, uma virtude que aproxima o homem de Deus. E o orgulho como o vício que nos afasta. Os humildes são os que aprendem, pois são os que reconhecem que não sabem tudo. Só quando me inclino, cresço. É interessante, não é? Só quando me inclino, cresço. Dentro dos problemas que Deus nos traz estão as promessas. Dentro das adversidades está o propósito e dentro das dificuldades está a felicidade. Só os humildes suportam o caminho. Porque quem se revolta com o caminho não o faz. Morre no deserto. Morre na subida. Só os humildes suportam o caminho, porque só os humildes têm a coragem de se render. E em amor fazer esse caminho. Porque só os humildes acreditam que a salvação é possível. O arrogante rebela-se. O humilde aceita. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito e rico em qualidades morais. Quando sou pequeno para Deus, sou grande para a vida, porque me fortaleço neste caminho, porque me fortaleço neste esvaziar. Houve, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu utilizava diversas vezes este mantra: tudo posso naquele que me fortalece. E isto é o esvaziar-me da arrogância, é o esvaziar-me da raiva, é o esvaziar-me do julgamento, é o sair da vitimização. Só os humildes se deixam moldar pela palavra de Deus. Filipe, eu entretanto fui-me esquecendo de mudar isto. Estou aqui tão entusiasmada, não é? Como é que isto se faz? É para baixo, não é? Desculpa, Filipe, podes-me ajudar? No ponto 3... No ponto 3, isto são 13 pontos, portanto tenham paciência. Ainda vamos no 3. Ponto 3. Aquele que se eleva será rebaixado. Quem é o maior no reino dos céus? É aquele que se humilhar e se tornar pequeno. Como esta criança será o maior do reino dos céus. Humilhar no sentido de me ver pequeno perante Deus e curvar-me,
pois reconheço as minhas limitações. Quanto mais humilde for o serviço de vocês aos outros, maiores vocês serão. Para ser o maior de todos, é preciso ser servos. É aqui que nós nos agradecemos quando servimos. Mas aqueles que se acham grandes sofrerão humilhação, e aqueles que se humilham serão engrandecidos. Aqui a palavra humilhar não é o humilhar que nós temos de me sentir pequenino, de me sentir rebaixado. Este humilhar é o saber-me pequeno perante Deus. Acho que é preciso esclarecer, porque às vezes as palavras podem nos levar para outro entendimento. Precisamos de aprender a ter as características positivas de uma criança, agir como elas. E como é que são as crianças? Elas são receptivas, são curiosas, são sinceras, não guardam rancor. Eu estava aqui a partilhar antes no início, nós aprendemos a ser mães com o tempo e com o caminho, e são os filhos que nos ensinam a ser mães. E eu também estou a aprender. Tenho um filho de 7 anos que me ensina o que é amar desta forma, assim. E eu às vezes não estou tão disponível como gostaria de estar. Às vezes ele pede-me: "Oh, mamãe, brinca comigo." E eu: "Oh, mamãe, oh, filha, a mamãe tem o jantar para fazer isto, isto, isto." E depois fico com o coração dorido. Epá, devia ter estado com ele e não estive. E com o coração dorido, consciente do meu comportamento, disse: "Oh, filho, desculpa a mamãe não esteve bem." E o meu filho responde-me: "Faz mal, mamãe, está tudo bem." Este "não faz mal, mamãe" vem de um sítio que só pode vir do coração de uma criança. O coração de um adulto não fala assim. As crianças estão sempre prontas para perdoar. As brigas entre crianças não duram muito tempo, elas perdoam-se com muita facilidade. Elas desenvolvem confiança pela sua dependência. Possamos recordar a criança que há em nós e que possamos resgatar este ser simples e genuíno que as crianças são. Passamos para o ponto 4. Já vou no 8. Espera. 7. 4. E aquele que quiser tornar-se o maior, seja o vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, que seja escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. No que respeita a vos sentares à minha direita ou à minha esquerda, isso será para aqueles, acho que isto é no 4. Jesus prepara, há uma parte aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, em que há uma mãe que pede a Jesus para que os filhos dela se sentem um à direita e outro à esquerda. E Jesus vai buscar este exemplo da preparação. Temos de estar preparados para nos sentarmos. E aquele que quiser tornar-se o maior, que seja o vosso servo, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Vocês me chamam de mestre e senhor e têm razão, pois eu o sou. Se eu, que sou senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu fiz isto para servir de exemplo a vocês. Assim como eu fiz a vocês, também façam uns aos outros. O lavar os pés... O lavar os pés para mim é uma coisa que me toca bastante. Este trabalho de lavar os pés antigamente as pessoas grande parte andavam descalças e pelo pó, e os pés estavam sempre muito sujos. E este trabalho era dado aos escravos da casa, aos servos da casa. Quando o Papa Francisco foi tornado Papa, um dos primeiros serviços que ele fez foi lavar os pés de prisioneiros. Isto revela
tornar-me igual, o não julgar o outro, uma rendição de amor ao outro, de ternura, não é? O amor que é preciso ter dentro de nós e a ausência de julgamento, o reconhecer-me como pecadora também. Não é? Não posso julgar porque eu também sou pecador. O ir lavar os pés a pessoas que estão presas. Não sei, para mim é algo que é grandioso. E Jesus fez isto como exemplo. Não é? Lavou os pés aos seus discípulos e disse-lhes: se eu vos posso fazer isto, não é? Que eu sou mestre e senhor, se eu vos faço isto, é o exemplo que vocês façam isto uns aos outros. Digo a verdade a vocês, o servo não é superior ao seu senhor, assim como o mensageiro não é superior a quem o enviou. Refletir sobre este significado do gesto dos lava-pés leva-nos a concluir que este gesto transforma as relações de domínio em relações de serviço, que supera as rupturas e divisões, criando relações de aliança, invertendo o comportamento egoísta em atitude de fraternidade. É ver o outro como igual. Jesus fez da sua viagem um grande lava-pés. Seu jeito de amar e respeitar as pessoas, de ser irmão e servidor, de doar-se aos outros, de entregar a sua vida pela salvação do mundo, é um lava-pés existencial. Pelo lava-pés, os inimigos tornam-se amigos, as relações truncadas tornam-se mais amáveis e possíveis. O outro é respeitado como irmão, amigo e companheiro. Ninguém é espezinhado e empurrado, pelo contrário, é colocado de pé, caso tenha caído. Estar aos pés de quem caiu, fracassou, faliu, é um verdadeiro lava-pés. Isto tudo cura os pés feridos. É encurtar a distância, vencer diferenças, superar divisões. É socorrer as vítimas de injustiça. É lavar os pés dos outros até que ninguém mais seja pisoteado pelo abuso do poder, pela vingança, pela intolerância, pelo orgulho. Tem os pés sujos quem alimenta o ódio, raiva, crueldade. O lava-pés faz-nos peregrinos na direção do irmão e dá coragem para o diálogo, o perdão, a reconciliação. É banida a discriminação, o racismo, a exclusão, a mentalidade de privilégio, de classe superioridade. Lava-pés é acolhimento, hospitalidade, aceitação dos outros, voluntariado, altruísmo, solidariedade. É optar pela misericórdia, pela compaixão, pelo cuidado ao outro e pela comunhão. É ter o coração aberto para acolher a proposta e os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Na lógica do lava-pés, o outro é o centro e digno de ternura, respeito e consideração. Quem se inclina para lavar os pés eleva-se diante de Deus. O lava-pés é despiço do poder e revestir-se da humildade, desamarrar as sandálias para dar alívio aos sofredores. Lava-pés a ir ao outro, ao povo, ao pobre, é ser companheiro de viagem. Lindo isto. Lavar os pés. Lava-pés é a libertação do narcisismo, da arrogância, da presunção. É o momento de tal esvaziamento de nós mesmos e da elevação dos outros. Lava-pés é despir-se do poder e revestir-se da humildade. Jesus lavou os pés dos discípulos para os ensinar a servir uns aos outros. Ele deu o exemplo. E quem ama a Jesus serve os seus irmãos lavando-lhe os pés e lavando-lhes a alma. O cristão lidera pelo exemplo, servindo as pessoas com humildade e amor. Já falei aqui de que quando o Papa Francisco foi ordenado, foi uma prisão romana e lavou os pés aos prisioneiros, lavou os pés também a muçulmanos. Isto é, para mim, um grande exemplo de amor, de
fraternidade, de olhar o outro como eu, como igual a mim. E amor, não é? E amor. O 5. Todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se rebaixa será elevado. Isto vai de encontro à nossa posição, às vezes, de arrogância, de orgulho, de sentir superior aos outros porque sei mais, porque conheço mais, porque tenho um melhor carro, porque tenho uma melhor casa, porque sou chefe, porque sou primeiro-ministro, porque sou presidente, e de facto quem se eleva será rebaixado, porque, como disse atrás, a vida acaba por nos nivelar. E acaba por nos abanar, por sacudir e fazer reconhecer a nossa pequenez. Somos pequenos. Tiremos do nosso coração esse sentimento de grandeza, de queremos ser importantes, de queremos ser valorizados e lembrados. Há uma grande necessidade em nós de sermos reconhecidos. E às vezes nessa ânsia, nessa ferida de sermos reconhecidos, validados, valorizados, vamos à frente. Queremos estar à frente, queremos ser notados, queremos ser vistos. Esse síndrome da importância, de elevação que nós muitas vezes queremos ter, que em vez disso sejamos reconhecidos pela humildade, pela dedicação, pelo esforço, que saibamos em humildade ocupar os últimos lugares e não pela soberba, pela necessidade de reconhecimento ou orgulho de ocupar os lugares dianteiros. Que sejamos simples e discretos como as crianças, que são simples e genuínas. Que nos possamos igualar a todos os outros que, pobres de espírito, sabem ocupar o seu lugar com humildade e consciência. Quantos de nós, por vezes, para ocupar os primeiros lugares na soberba de sermos vistos e reconhecidos, vivemos vidas de aparência? Nós vivemos numa era em que o que vale são os likes que temos nas nossas páginas. Vivemos para impressionar, com pressão para sermos os primeiros, para sermos os melhores. Esquecendo de desenvolver outras virtudes como a caridade. Nós podemos ser tudo isso, não é? Nós podemos ser os melhores, podemos desenvolver todas estas capacidades em nós. Mas se este crescimento em nós não for usado para servir os outros, de nada serve. É só para inflamar o ego. Que nos possamos reconhecer em todos. O outro também tem as suas dores. Eu não sou melhor que ninguém, nem o outro é melhor do que eu. Somos iguais. A tradição da Igreja tem insistido muito neste papel fundamental da virtude da humildade, de que Jesus fala na casa do fariseu. A humildade, como define São Gregório, como a mãe e mestra de todas as virtudes. Por isso, Jesus sugere que nos consideremos sempre inferiores ao que caberia esperar, que nos coloquemos no último lugar, que nos saibamos fazer pequenos, embora grandes, na virtude, com corações sinceros e simples. Estas máximas das quais nós temos estado aqui a falar, a humildade como condição essencial da felicidade. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles será o reino dos céus. Seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se maior. Seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se maior. Eu, se me quiser ser grande, tenho que servir. É neste servir que me torno grande. E aquele que se humilhar será exaltado e aquele que se elevar será rebaixado. O Espiritismo confirma as palavras de Jesus, mostrando casos reais daqueles que deparam-se com posições humilhantes após o desencarne, quando abusaram do orgulho da encarnação. Ao passo que, da mesma forma, muitos espíritos nas posições sociais mais baixas
mais baixas despertaram em estado feliz no mundo dos espíritos. Pois a verdadeira riqueza são as virtudes e não os títulos, a glória, a nobreza de nascimento ou os valores patrimoniais. Diz aqui os espíritos que os grandes no mundo da terra chegam ao outro mundo como náufragos. É interessante esta imagem dos náufragos, perdidos, que tudo perderam, conservam apenas o orgulho, o que torna a sua posição ainda mais humilhante, pois percebem que aqueles que se fizeram pequenos na terra são agora grandes no mundo dos espíritos. Quem sou eu? Achando-me grande. Quem sou eu quando me tiram a profissão? Muitos de nós identificamos com aquilo que fazemos. Quem sou eu? Eu faço isto, eu faço aquilo, mas quem és tu na realidade? Quem sou eu quando me tiram a profissão, a riqueza e os títulos? Muitos de nós identificamos com aquilo que possuímos e regemos a nossa vida de acordo com todos esses bens. Mas se isso tudo nos for tirado, quem somos? Não procureis na terra, pois os primeiros lugares, nem vos pôr acima dos outros, se não quiseres ser obrigado a descer. E a vida faz isto. Quantas histórias não conhecemos de pessoas que na soberba tiveram tudo e depois, devido a essa arrogância, perdem tudo. E são encarados e são obrigados a abrir os olhos. O verdadeiro sábio é aquele que sempre tem humildade para aprender mais. Já vamos no ponto 7. Já faltou mais. Ponto 7. Diz no ponto 7 que estes mistérios são ocultos aos doutos e aos prudentes. Eu fui procurar o que é que quer dizer doutos, não é? Doutos são aqueles que se julgam sábios. Disse então Jesus estas palavras. Pergunta, por que Jesus alegra-se em ter as suas revelações direcionadas aos simples e aos pequenos? Resposta, os frutos da mensagem plantada nos corações simples e humildes vêm com mais rapidez. Quando nós estamos cheios de nós, cheios de soberba, cheios de arrogância, cheios de a tal postura de aprendiz, não é? Que é preciso esvaziar-me para que o novo entre. Não estamos numa postura de aprender, nós estamos numa postura de servir. E achei interessante colocar aqui a parábola do semeador, não é? Que fala sobre as diversas sementes, umas que foram colocadas à beira da estrada, outras foram colocadas numa terra que tinha espinhos e outras que foram colocadas num terreno que era fértil. E essa semente prosperou muito. E a palavra de Jesus não prospera quando nós estamos cheios de nós, cheios do ego. É preciso que o nosso coração seja terra fértil para que esta palavra possa ecoar nos nossos corações e transbordar para todos aqueles que estão à nossa volta. Só no coração humilde a palavra de Deus pode prosperar. Ponto 8. Está a andar. Nos orgulhosos que se consideram superiores a toda a gente, envaidecidos do seu saber abundando, a mensagem seria recebida com muita resistência. É a tal semente que cresceu entre os espinhos. A recompensa pela virtude espiritual da humildade vem com a aproximação de Jesus a estes que souberam e que ainda sabem recebê-lo com a simplicidade das boas almas. Por isso Deus deixa para os doutos a pesquisa dos segredos da terra e revela os dos céus aos simples e aos humildes que diante dele se prostram. É o tal terreno fértil. Só um coração limpo e vazio consegue estar atento aos mistérios de Deus e à palavra de Jesus. Só um coração simples está disponível para ouvir a palavra e agir em caridade. Todos estamos num mundo com muito ruído,
exterior e interior. E para ouvirmos Deus, é preciso estar vazio desses maus vícios, como o julgamento, a soberba, a arrogância. É preciso saber-me pequeno para aprender com Ele. O douto, cheio das suas certezas mundanas, acha que já sabe tudo. Quantas vezes, por orgulho, nos julgamos maiores e melhores do que os outros. O exemplo que eu falava há pouco, quando ia para os cursos e para os workshops, isto eu já sei, aquilo eu já sei, isto, e perdi a oportunidade de aprender tanto. 9. Por isso, as grandes verdades do Espiritismo são reveladas aos que as procuram à luz de boa fé e humildade. O poder de Deus manifesta-se nas mais pequenas coisas. Só os cegos não veem a sua luz, mas a vez deles chegará. Mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas. As angústias das trevas. É a dor que nos faz despertar, não é? Nós aprendemos na dor ou no amor, mas é a dor que nos desperta, porque será? É nos grandes desafios da vida, quando nós julgamos que perdemos tudo, que começa a nossa renovação moral. É como que Deus nos dissesse: eu agora vou-te esvaziar de ti, do teu ego, de tudo aquilo que tu achas que tu sabes. Eu vou abrir o teu coração e os teus olhos para que sejas renovado. Para que se faça em ti a minha vontade. Lindo, não é? A aflição abre-nos o coração. O nosso caráter é moldado nas adversidades. E a vida pede-nos rendição. É Jesus, eu não posso mais. Eu já lutei, eu já esperneei. E eu reconheço que assim eu não posso continuar mais. É esta. Não luto mais. Esta aceitação de tudo aquilo que foi. Não posso mais, não é? Não posso mais, rendo-me. Para que tu trabalhes em mim. Para que tu me abras os olhos. Para que tu me renoves o meu coração. Para que tu me uses. Porque na realidade, olhando para a minha vida, para toda a minha história de vida, eu sinto que Deus me preparou. E que todas as adversidades que eu vivi me colocaram no momento em que eu estou aqui hoje. Para que eu possa servir. Para que eu, dando o meu exemplo, possa trazer esperança a alguém que esteja a passar por momentos mais difíceis na vida. É isso. Deus usou-me e usa-me. Usa-nos a todos. Mas é na aflição que Deus nos abre o coração. O nosso caráter é moldado nas adversidades. A vida pede-nos rendição, que nos entreguemos a este desconhecido. A vida abana-nos, sacode-nos. Quanto mais afastados da nossa conexão com Deus, mais perdidos andamos na vida, sem lugar, à deriva. Estamos numa época em que temos tudo à disposição. Um dia deste eu refletia. Os meus pais vieram de Angola sem nada. Quando a minha mãe ia ao mercado comprar um garfo, era uma vitória. E nós hoje temos tudo à disposição, não é? Nós hoje entramos dentro de uma loja, dessas grandes superfícies. Temos tudo, desde o edredom, ao garfo, à caneca, aos sapatos, à t-shirt, às cuecas, ao sutiã. Está tudo ali. E de antes era tudo tão difícil, não tínhamos nada nisso ao nosso alcance. E agora, tendo tudo, cada vez mais nós ouvimos relatos de pessoas que se sentem vazias, sem rumo, sem pertença. Nós ouvimos todos os dias estes relatos de bullying na escola, de crianças que estão perdidas,
Nunca se vendeu tantos ansiolíticos, tantos antidepressivos como se vende agora. Nunca andámos tão perdidos como agora e tendo tudo. Constroem-se pontes, arranha-céus e é tão difícil chegar ao coração do outro. Onde andamos nós, não é? O orgulho é o grande obstáculo para a lei do amor. Para amar é preciso se importar com o outro. É preciso que o outro seja a prioridade para nós. Que nós saiamos de nós, nos possamos doar ao outro. Já vamos no 10. Espera. 9, 10. Ainda que eu visse, não acreditaria porque sei que é impossível. Não há, para quem não acredita, não há nenhum método eficiente para fazer passar, para que uma pessoa possa acreditar naquilo que ela não quer. O mundo de cada um resume-se à percepção que cada um tem da vida e às vezes nós estamos a falar com amor e nós percebemos que às vezes a pessoa não está no ponto certo para perceber aquilo que nós estamos, para que aquela semente frutifique. Todos nós temos o nosso tempo. E o orgulho é a catarata que nos tolda a visão. Somos mais rápidos a apontar o grão de areia que o outro tem e às vezes não percebemos o tanto que temos para trabalhar em nós, o tanto que temos para resolver em nós. E é preciso que este orgulho exacerbado seja vencido pelos tormentos da incredulidade. Aqui estão os tormentos. E que ceda lugar à humildade, para que dessa forma possam ver e sentir a verdade, através da renovação do espírito e do coração. Deus, na sua infinita compaixão e misericórdia, aguarda essa transformação e abre os braços para acolher os espíritos renovados, como a parábola do filho pródigo. Não é? Que o pai deixou ir, ele viveu tudo aquilo que tinha para viver e quando ele volta, o pai abre-lhe os braços como se ele tivesse acabado de sair, em amor, sem julgamento, sem rancor, em amor, só em amor. Deus não nos abandona nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Ele está sempre lá. Somos nós, com a nossa arrogância e com o orgulho, que ainda não estamos preparados para acolher e para nos curvar perante a verdade e a palavra de Deus. Um coração cheio de raiva ou de rancor não consegue ver nem sentir a compaixão de Deus. E é nos momentos mais difíceis que a vida nos pede rendição, que te rendas ao invisível e que te entregues a tua vida a Deus. No 11º, estas são as instruções do Espírito relativamente ao orgulho e à humildade. O melhor caminho para a humildade é o reconhecimento da minha ignorância. Eu comecei a perceber, mas o que é a humildade? E achando-me eu tão arrogante e soberba às vezes, este caminho que eu comecei por partilhar convosco da subida também do monte, que eu fiz com este trabalho, o melhor caminho para a humildade é reconhecer que somos ignorantes, é reconhecer que também às vezes somos arrogantes, é reconhecer em mim a soberba, é reconhecer e montar guarda a esses comportamentos que nós temos, que estejamos conscientes deles e que os possamos emendar na hora. É trazer consciência para isso. É a humildade que me torna igual ao outro. É através da humildade que me posso reconhecer no outro e sentir as dores que carrega e agir de forma gentil e respeitosa para com o outro e ser caridoso. É na ausência de julgamento e na aceitação do outro, tal como ele é, que a vida me oferece a oportunidade de cura e crescimento. Quantos de nós, às vezes para preencher os nossos vazios, queremos que o outro se molde àquilo que nos faz falta? E vamos pela vida, se o meu marido fosse assim, se a minha irmã fosse assada, né? É quase como que a gente quer à força que o outro seja de determinada maneira
Acabamos por não respeitar aquilo que o outro é e querer moldar o outro para que ele se encaixe e que preencha os nossos vazios, não respeitando a sua individualidade. Mas é nesta aceitação do outro que a vida me oferece a oportunidade de cura e de crescimento. Porque, afinal de contas, eu já tenho tudo em mim. Nós procuramos, às vezes, nos outros o preenchimento das nossas necessidades. Que o outro nos ame mais, que o outro nos veja mais. E quando isso não acontece como nós esperamos, a culpa é sempre do outro. E afinal de contas, não, a responsabilidade é nossa. Sempre nossa. É nesta condição de me fazer humilde que sou fortalecido por Deus. Uma vez desapegado de tudo aquilo que é terreno, posso abrir-me para o divino que habita em mim. É deixar de olhar para fora, procurar essa satisfação fora e recolher-me no meu íntimo. Recolher nesta conexão com o divino que existe dentro de mim. E nós estamos muito distraídos, nós, não é? Muito distraídos. A vida distrai-nos muito. É preciso este recolhimento, é preciso esta introspeção, é preciso este caminho de não procurar fora, mas dentro, porque está tudo aqui. Não é? A humildade é uma virtude que, para ser efetiva, deve ser praticada. Não é um nome, não é um adjetivo, mas deve ser um verbo, uma forma de viver. O orgulho é o terrível adversário da humildade, afasta-me de Deus, afasta-me das outras pessoas, pois julgando-me superior, não creio em nada que esteja fora de mim, ou que eu não possa comprovar. Cheio de orgulho, não me quero misturar com os pobres, com os que se vestem mal, com os que não têm sinais de riqueza, ou com os que não têm nobreza de títulos e de bens. Quantas vezes nós julgamos as pessoas pelo cargo que têm, pelo cargo que ocupam? Não é? Quantos de nós? Eia, pá, grande a cara, aquilo deve ser assim, deve ser assim. E na realidade vemos que há muitas pessoas a viver de aparências. E que também elas escondem muita dor, muito sofrimento. É ver para além das aparências. É este olhar. Ver para além das aparências. O orgulho funda-se na ideia da superioridade, matando qualquer sentimento de fraternidade, que por sua vez nasce da ideia de igualdade diante de Deus. Sem humildade, portanto, não há razão para me importar com o outro, assisti-lo nas suas necessidades, embora alimente a ideia de que os outros me devem. Não é? Os outros é que me devem. Devo ser mais amada, devo ser mais respeitada, tu tens que me respeitar mais, tu tens que me amar mais. Não é? Toda a gente me deve. Não é? Vamos pela vida, toda a gente me deve, nesta postura. A arrogância de que todos me devem, que sou eu que mando, que todos têm que me obedecer. Aqui quem manda sou eu, porque eu é que sou o chefe. É muito importante o não julgamento, o olhar para o outro como igual a mim, que também carrega as suas dores. É o respeito pelo outro. Este respeito é muito importante. Respeitar o outro. E olhá-lo com a mesma ternura como que olho para mim, com a mesma necessidade de afeto que eu tenho. O orgulho, e está aqui esta frase, eu achei muito interessante e até passei para rico, enquanto dormes sobre dourados tetos, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus? Concordarás em dar-lhe esmola, mas apertar-lhe a mão está suja. Nunca. Na balança divina são iguais todos os homens, só as virtudes os distinguem. São da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos. É na caridade e na humildade que estes têm os seus títulos de nobreza. Este capítulo fala-nos muito sobre as falsas ilusões que o orgulho traz consigo, como a noção de superioridade que os bens materiais concedem. E quanto sofrimento se esconde por trás da superficialidade que as roupas, que os bens materiais transmitem.
Quando às vezes na intimidade as pessoas começam a abrir connosco e nós começamos a perceber as dores que elas carregam, nós ficamos assim, uau, não fazia ideia. É preciso respeito pela dor do outro. Todos nós usamos máscaras, uns mais do que os outros. Mas, como dizia no princípio, temos medo de ser vulneráveis. E a vulnerabilidade não... Ser vulnerável é ser corajoso, porque é ser espontâneo, é ser autêntico. Eu acho que nesta fase da vida que nós estamos a viver é de grande coragem sermos autênticos, sermos espontâneos, sermos generosos, tirar as máscaras. Sermos de facto quem é, sem medo que o outro nos atinja. Nós julgamos que quando somos vulneráveis que o outro nos vai prejudicar. Muito pelo contrário. A vulnerabilidade só traz verticalidade, traz coragem, traz respeito por mim. Se soubesses quantas lágrimas se ocultam, preferirias o teu humilde retiro e pobreza. O mundo que hoje vivemos de aparências, com a internet a bombardear-nos todos os dias com publicações de vidas perfeitas, corpos perfeitos, que depois em nada correspondem à realidade. E como isso impacta as mentes mais suscetíveis de serem sugestionadas, que nesse estado se comparam, sentindo-se inferiores, conduzindo a estados de profunda tristeza e até doenças como a anorexia, entre outras. É um flagelo entre os nossos jovens, o corpo perfeito, a vida perfeita. Todos queremos ser perfeitos. E nós depois, quando vamos a escamotear bem essas realidades, não é nada assim. Não é nada assim. Querendo ser igual, esqueço-me que sou perfeito aos olhos de Deus e único. É importante reconhecermos em nós que somos únicos e que somos amados pelo ser único que somos. Somos tão ricos de ciência, mas tão pobres de sentimentos. Constroem-se arranha-céus, num instante mandamos uma mensagem para alguém que está na Nova Zelândia. Já fomos à Lua, ao fundo do mar, e ainda assim é tão difícil estabelecer empatia com o nosso semelhante. Ainda assim é difícil chegar-lhe ao coração. Constroem-se pontes para ligar extremos, e nós não conseguimos atravessar a ponte do nosso orgulho, que nos permite olhar o outro com amor e respeito. Ainda assim, tão longe da ligação íntima que podemos estabelecer connosco próprios, nesta conexão divina entre nós e Deus. Só olhamos para fora quando é para dentro que encontramos todas as respostas. Quanto mais longe do outro, mais longe de mim. É com o outro que cresço e evoluo. É no contacto com o outro que me conheço. Despertai, meus irmãos, sede generosos e caridosos, fazei o bem com humildade. Quantas vezes nós não julgamos os outros por aquilo que eles têm, porque a vez de terem maior estima o que brilha e encanta os olhos do que aquilo que toca o coração. Falava dos aspectos exteriores da riqueza. Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem, todas as atenções são para ele, enquanto ao homem de bem, que vive do seu trabalho, mal se dignam todos a saudá-lo. Nós vemos alguém muito bem vestido a conduzir um excelente carro. E às vezes passa uma pessoa com uma roupa mais humilde e nós não valorizamos essa pessoa. O mundo das aparências, o mundo daquilo que é superficial, o mundo daquilo que é acessório. O mundo das aparências do material versus o mundo espiritual.
olhamos o outro com altivez, consumidos pelos bens que temos, a arrogância de nos sentirmos superiores a Deus. Deus castiga os soberbos e abate-os completamente. No entanto, envia um poderoso remédio. Abre os olhos à luz, através da dor, através dos tormentos. As almas dos que já não vivem na terra dir-te-ão com autoridade da experiência quanto às vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas, a par da eternidade. Dir-te-ão que lá o maior é aquele que tenha sido mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu, que a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, serão os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Façamos esta reflexão sobre as riquezas passageiras na terra, com as graças que nos aguardam no plano espiritual e as consequências de um plano espiritual da soberba, da arrogância e do orgulho, os tais náufragos que falávamos há bocado. Na lei da causa do efeito, segundo a qual toda ação boa gera uma consequência boa, da mesma forma que toda ação fora da lei divina gera uma reação dolorosa. Sendo estas consequências de diversos tipos de aflições, só podem ter a origem em algo que nega a lei do amor. Neste caso, tem como raiz o orgulho, a fonte de todos os males. Este último item, já chegámos ao 13. A missão do homem inteligente na terra. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto este saber tem limites muito estreitos no mundo que habitais. Se Deus vos fez desenvolver a vossa inteligência, é porque quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos um instrumento com que podeis desenvolver as inteligências e conduzi-las a Ele. Não ver o homem douto, como está escrito atrás, como soberbo e arrogante, mas que esta inteligência que sirva de ferramenta para nos tornar mais humildes e que nos possa fazer ainda de mais servos de Jesus. Que esta inteligência seja usada para o bem e não para a arrogância e para o orgulho. A inteligência é rica de méritos, mas sob a pena de ser bem empregue. Se todos os homens que a possuem se servissem em conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer a humanidade avançar. Estamos quase a chegar ao fim e eu gostaria que, dentro de tudo aquilo que nós conversámos e expusemos aqui, e falando neste item que é o 13, o conhecimento traz responsabilidade. Se nós sabemos distinguir o certo do errado e aquilo que nos salva ou aquilo que nos traz as tormentas, que possamos ser responsáveis por este conhecimento e por colocá-lo em ação e ao serviço dos outros. Agora que sabemos que o orgulho e a arrogância nos afasta de Deus e que fora da caridade não há salvação, é o momento de escolher o que é que nós vamos fazer com isto. O que é que nós vamos fazer com o conhecimento que temos? Quais serão as nossas ações, os nossos comportamentos? Hoje, amanhã? Qual será o nosso olhar para o outro? Será um olhar de respeito? Será um olhar de compaixão? Ou quando olharmos para alguém que está mal vestido, qual é que é o nosso comportamento? Somos nós capazes de dar a mão a um homem ou uma mulher que estão sujos e que dormem na rua? Da mesma forma que damos a mão a um filho? Seremos nós capazes disso? Sem nojo,
sem nos enojarmos. Fora da caridade não há salvação. A humildade vem colocar este conhecimento, a humildade vem de colocar este conhecimento do coração em obras desinteressadas para o proveito de todos. Servir sem necessidade de reconhecimento, mas por sentir que fiz a minha parte. Para deixar um mundo melhor, com amor, gentileza e amor ao próximo na caridade. Sabemos tanto do mundo fora de nós e tão pouco deste mundo divino que habita dentro de nós. Passamos grande parte da vida na busca exterior de prazeres efêmeros, quando a eternidade resiste nestes gestos simples de caridade e amor. Estamos tão repletos de informação, no entanto somos tão ignorantes no que diz respeito ao conhecimento da dor do outro. O conhecimento sem obras de nada serve. A fé sem obras é vazia. E Jung diz: conhece todas as teorias, domina todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, despido de orgulho, de preconceito, de soberba e de arrogância. Que possamos, com este estudo, refletir sobre a nossa condição terrena e nas consequências dos nossos atos, em como, com o nosso comportamento, podemos aliviar a vida de um irmão e tornar a sua caminhada mais leve e amorosa. Que possamos, com caridade e a humildade, aliviar fardos atrozes que tantos carregam e que estes possam partilhar connosco as suas aflições e os seus pesos. Que o nosso amor transborde nas nossas palavras e nas nossas ações. Que não fiquemos indiferentes aos que choram e que com amor possamos secar-lhe as lágrimas. Que possamos ser abrigo e porto seguro para todos aqueles que sofrem. Que a luz de Deus brilhe nos nossos corações e que, como faróis, possamos iluminar o caminho de volta a Deus aos que se encontram perdidos. Que o nosso coração permaneça sempre simples, genuíno e humilde, apesar das aflições que passamos. Que possamos servir e, encurvados perante Deus, cumprir e viver a sua palavra. Eu tinha aqui alguns exemplos de homens que foram humildes, como Josué, que é um nome caro para mim, que é o nome do meu pai. Josué, Francisco Cândido Xavier, Jesus, pai de Jesus, Maria, Paulo Tarso, Moisés, todos estes grandes exemplos de humildade e todas as grandes ações que eles levaram a cabo só foi possível porque eles se curvaram perante a vontade de Deus e sem contestar, ouviram a sua palavra e o serviram. Já estamos quase a terminar. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho. Nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Paulo de Tarso. Gratidão por esta partilha, por este momento que foi muito importante para mim. Andei uma semana a preparar isto. Eu gostaria agora de partilhar convosco um vídeo que vai exemplificar um bocadinho tudo aquilo que nós estivemos a falar aqui. Um vídeo que fala sobre as aparências e de como nós julgamos os outros de acordo com essas aparências. E de como as crianças podem ser alvo dessa nossa arrogância, dessa nossa soberba. Convido-vos a ver o vídeo e aproveito para me despedir.
aproveito para dizer que conhecimento traz responsabilidade. Que sejamos responsáveis pelos nossos atos, que sejamos responsáveis pelos nossos comportamentos e que possamos olhar o outro como a nós mesmos. Que eu possa reconhecer no outro as dores que eu própria carrego. Olhar com compaixão, olhar com amor, com respeito. Obrigada por esta partilha. Peço que assistam agora ao... Ano. Ekşi. Akaklı soru. Biraz. 어디가 다 입었다. Murabirat amiswat. Tachuchkani romatsvia. Netzkina. Gali. Tadi snumeu na voda.